Abra sua Bíblia aí, em João, capítulo 7. João, capítulo 7. Meus irmãos, eu acredito que você já tem percebido, nós estamos buscando estudar, nós estamos indo capítulo a capítulo no Evangelho de João, nós não temos previsão de quando isso vai terminar, esse estudo vai terminar, porque o nosso alvo é conhecer Jesus. Amém? E nós cremos que a palavra de Deus é o principal material, ferramenta, revelação. Tudo está aqui, irmãos, tudo está aqui na Escritura, não tem uma segunda fonte. A base do conhecimento de Deus é a Escritura Sagrada. E para que você entenda a Escritura Sagrada, Deus deu o Espírito dele aí e ele mora com você. Eu tenho sempre comigo essa lembrança, quando Deus fez isso, ele colocou aquele que estava presente em todos os acontecimentos bíblicos, o Espírito Santo. Quando você estiver assim, eu não estou entendendo, eu digo, você está com aquele que idealizou tudo. Homens santos da parte de Deus foram inspirados para produzir esse material que está aí, precioso material que é a Escritura Sagrada. Então, eu quero também, aqui hoje pela manhã, revelar, né? Eu devo repetir isso outras vezes, mas eu quero revelar a minha principal fonte para os estudos, ainda que eu tenha, graças a Deus, bastante material, mas eu encontrei um material, um estudo sobre João, muito importante, um comentário sobre João. Considero o formato do autor muito atrativo, bem semelhante do que eu faço sem um comentário só. Eu sou partidário de que a Bíblia interpreta a Bíblia. E todos os trechos bíblicos, em algum outro momento, têm uma explicação em si. É claro, a base é buscar o texto hebraico, ou grego, é claro, mas a Bíblia explica a Bíblia. E eu gosto muito desse formato, e esse autor, ele estuda versículo a versículo, e a maior parte das interpretações dos versículos tem vários textos bíblicos, e tudo muito claro, muito explicadinho, e infelizmente já faleceu, né? Só Deus é eterno, mas o nome dele é Dr. William Hendrickson, isso mesmo, eu acho que é mais ou menos isso. E ele é autor de uma enciclopédia, Novo Testamento, que ela só tem 12 volumes, é só essa enciclopédia, mas são inúmeros livros que ele escreveu. Ele nasceu no dia 18 de novembro de 1900, viveu bastante, razoavelmente bastante, morreu com 82 anos no ano de 1982. E deixou muito material. Aliás, irmãos, tem sido assim, eu vou até, talvez você não me entenda muito bem, mas se você compara o comentário de João, feito por Calvino, que também tem sido objeto de pesquisa, o formato de Calvino é bem diferente desse formato que eu acabei de citar. Calvino mais fala a respeito, mas sem citar outros textos, né? É uma questão pessoal ali de quem organiza seus pensamentos e baseado na Escritura. Mas esse autor tem sido uma bênção, extraordinariamente. A editora que publica é a Cultura Cristã. A última publicação foi em 2014. Então eu recomendo aí os irmãos, quem quiser depois pode encomendar comigo e você vai se deliciar, vai gostar muito. E eu tenho a versão eletrônica, né? Mas ele tem, é claro, em papel ainda para ser vendido. Então esse homem de Deus, ele serviu ao Senhor
com grande maestria e produziu muito material. Muito material. E eu quero aqui fazer menção. E eu acho interessante porque eu tenho dito coisas bastante contundentes, como sempre, e eu quero expressar para você que eu não tiro da minha cabeça, viu, irmãos? Não tem nada novo aqui. Nós estudamos e procuramos entender e passar aqui da melhor forma. Se talvez você, em alguma mensagem, você não entendeu, faça como eu faço. Eu repito as pessoas que eu ouço. E eu vou voltando e vou estudando de novo. Não é que você não entendeu, apenas você precisa, talvez, se debruçar um pouco mais e entender os contextos. Por exemplo, eu estou dando só uma palavra aqui de introdução. Você não tem ideia do meu coração como fica, porque muitas vezes eu tenho vontade de citar aqui vários textos, e eu acabo citando, mas há uma dificuldade de compreensão lógica se a pessoa que está ouvindo não leu esses textos com calma. E não dá tempo de interpretar todos eles. Então, pelo fato da pessoa perceber que é muita informação, alguns podem ficar pelo meio do caminho. E eu confio que Deus, Ele conecta o coração dos seus servos com a sua palavra. Mas eu estou falando sobre a forma que eu exponho, né? E eu tenho buscado cada dia melhorar mais, de forma que eu fique muito mais, possa ensinar com mais cuidado, né? De forma que todos possam compreender. Mas eu gostaria que, se você, por exemplo, no meio do estudo, sentiu meio perdido, não vai acontecer isso, mas só uma orientação. Se acalme, mantenha o foco no que você está ouvindo, entregue sua vida a Deus, peça que o Senhor esteja ministrando, porque Ele é que é o professor. Você não vai receber de mim, você vai receber dele. Eu entendo, irmãos, pela palavra de Deus, que quando eu estou ministrando aqui, o Espírito de Deus está ministrando aí, e você está ouvindo, e com a peneira do Espírito Santo. E aquilo que for meu, não vai entrar. O que for de Deus para a sua vida, eu estou sujeito a falar algo aqui que não é. Mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo, ele, tudo que vai falar, e tudo que está escrito é profundo para a sua vida e edificante. Quantas vezes eu já estive lendo a Bíblia, quando terminou, percebi algo diferente. E quando não percebo, mais à frente, quando por algum motivo a pessoa sai de uma linha assim, ela acaba dando um mole espiritualmente, vamos dizer assim, fazendo alguma coisa, né, que tire o brilho. Aí a pessoa percebe que estava na unção e não havia percebido. Por quê? Porque andar com Deus é algo natural para nós. Amém, irmãos? Veja bem, eu não estou aqui, por favor, não interprete isso. Há um grande problema em estabelecermos assim uma aura ao redor, estou colocando no português aí, uma aura ao redor dos crentes e dos pastores principalmente. Como assim? O pastor e tal, na unção. Não, irmãos, essa unção é para todo crente. E é para ser o natural. Infelizmente, no meio da igreja do nosso tempo, há pregadores que estabelecem uma aura ao seu redor. Aliás, tem um muito famoso na internet, que quando eu bati o olho, eu fiquei apavorado, fiquei horrorizado, aliás, porque usa os artifícios da iluminação, do som e do ambiente para poder mover. Eu não sei se você já notou, eu particularmente não gosto nem de instrumento tocando ao fundo. Por quê? Porque eu entendo, respeito quem pensa diferente, estou dizendo a minha experiência. Eu entendo que o momento ali é para ouvir a palavra. Não é para ficar pensando, essa música é aquela, né? Aí divide a atenção. Então tem que ouvir a palavra. Com todo respeito a quem utiliza disso, mas eu particularmente, para mim, não dá. E por quê? Porque
isso tem um efeito no emocional. Eu vou até recomendar aqui, irmãos. Essa o irmão Marcos vai amar, né, irmão Marcos? Porque a irmã Marcos e a irmã Rose. Estudar música, vocês vão amar, né? Porque como a educação, eu acho que eu até comentei com o irmão Marcos isso, sobre o canal do YouTube, Brasil Paralelo, eles editaram lá um documentário sobre a música. Acho que eu mandei até o link para o irmão Marcos sobre isso. Mandei isso? Não mandei, depois eu mando. Mas eles fizeram uma série de documentários, eu acho que são 4 ou 5, de mais de 1 hora cada um, sobre a música. Foi nesse estudo que eu descobri, eu não sabia que a música é matemática pura. E que um matemático é considerado um dos pais da música, porque ele idealizou todo um formato que hoje é utilizado até hoje. E sendo a música matemática, ela pode ser programada para gerar efeitos. Não é, irmão Marcos? E é isso que nós não queremos, nenhum tipo de influência relacionada ao poder da música. Eu não tenho a mínima ideia de como se faz uma música para fazer algum efeito. Eu estou falando que ela tem um efeito e que ela tem uma base matemática. Então, talvez por isso que eu nunca me simpatizei com isso, né? Mas eu quero deixar aqui, vou colocar nos grupos da igreja, pode ser, irmãos? De forma que nós possamos ver toda a série e aprendermos o alvo desse ministério. Não é um ministério cristão, o ministério é modo de dizer nosso, né? Mas são cristãos em maioria, todos eles creem em Deus, né? Mas não é de uma igreja, isso que eu quero dizer. O alvo deles é as pessoas atentarem para o valor da música e saberem a história da música e conhecerem mais sobre a música e se interessarem pelo assunto. Porque a música no nosso tempo ela está sensualizada. Aliás, sensualizada é uma palavra fraca comparado com algumas que tem aí, é ou não é? Em alguns casos, são músicas extremamente para maiores de 18 anos e para nenhum maior de 18 anos seja crente, né? Entenderam? Essa é nova, né? Mas por quê? Porque palavrões e obscenidades extremas. Estou usando palavras bonitas para falar de coisas horríveis. Ok, irmãos? Então, vou colocar lá nos grupos, eu creio que vai ser um bom acréscimo, por isso que eu falei que o irmão Marco vai gostar, irmã Rose, porque isso certamente vai render algumas pessoas olhando para o coral e gostando do que ouve, do que está ouvindo. E também fazendo uma triagem melhor quanto à música, né? Mas vamos então para o nosso assunto. Desculpa aí, irmãos, falo muito, né? Vamos ler o texto? João capítulo 7, versículo 37 e 38. Vamos ler? Diz assim a palavra. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Vamos orar? Meu Pai, tenha misericórdia de nós, nos abençoe, nos dê a graça de alcançarmos mais de Ti. E eu te peço uma conexão aqui expressa com o Teu Espírito, com a Tua presença. Que o Teu Espírito em nós tenha plena liberdade para nos dar direção, para nos alertar e nos edificar com o entendimento, com a iluminação da Escritura. Oramos assim, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Meus irmãos, o texto que eu li, nós estamos já por 2 pregações, essa é a terceira, né? Na primeira eu só introduzi, na segunda nós fomos um pouco mais aprofundando aí no entendimento, e hoje eu quero finalizar a interpretação aí do que é os rios de água viva, o que é se alguém tem sede, vem a mim, e quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva.
Eu quero relembrar o propósito da nossa observação do Evangelho de João, que é ver o que João viu. E a nossa oração tem sido para que você tenha essa experiência. Qual é a experiência? As palavras de Paulo, capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne, vamos repetir? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, e vimos a sua glória, glória ali é o brilho. Nós vimos a sua beleza, o seu resplendor, e esse resplendor está manifesto em atitudes, em ensino, e essa é a nossa observação. Para relembrar, Jesus proferiu isso no templo. O templo é a casa de Deus, e o templo ficava na cidade de Jerusalém, que é a cidade de Deus. Portanto, Jesus legitimamente estava ali, ainda que havia muito ambiente de incredulidade. Nós estamos aqui com os irmãos, no capítulo 7, logo no seu início, os irmãos, até o verso 5, os irmãos de Jesus incrédulos. Depois Jesus vai em secreto para Jerusalém, para a festa dos tabernáculos, e ele encontra as pessoas falando a respeito dele, uns dizendo que ele enganava o povo, versículo 9 até o verso 15, e depois Jesus, mesmo em meio a toda essa incredulidade, ele se põe no templo e ele começa a ensinar. E como eu disse, legitimamente ele o fez. E por que ele o fez rompendo com toda aquela incredulidade? Porque ali era a casa dele, a casa dele. Quem tinha autoridade para ensinar ali era Jesus. Jesus estava no dia da festa dos tabernáculos, celebrando diante da representação do povo do Senhor, naquela geração, celebrando o que Deus tinha feito na vida dos antepassados da nação de Israel. Aquele que fez todas as coisas estava ali junto. Como você já sabe, nós explicamos aqui sobre a constituição de Deus na criação, que é Elohim, que é deuses, né? Eu particularmente não gosto de citar isso, porque alguns podem compreender deuses como vários deuses, né? E a tradução Elohim, os principais sinônimos é justamente deuses. E aí a gente, para não usar a palavra Deus, a gente fala que ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós explicamos isso no texto do texto de Gênesis, a última vez. No Antigo Testamento, o nome Elohim está na maior parte, para não dizer todas as vezes, salvo quando Deus se manifesta como o Senhor dos Exércitos, Jeová ou Iavé, e aí tem outro significado, e os vários nomes que Deus tem, que você já sabe. A maioria dos irmãos, eu creio que já ouviu. Mas quando está escrito Deus no Antigo Testamento, sempre é o Elohim. E isso nos dá o entendimento do cumprimento desse entendimento, que é o texto de João 1, que o verbo que se fez carne e habitou entre os homens, é o mesmo que estava na criação, junto com o Pai e junto com o Espírito Santo. A palavra se fez carne, a voz que ecoou no texto de Gênesis, que está demonstrado no texto de Gênesis. E aí, aqui no templo, ele está agora e com plena autoridade. Quando Deus instituiu que Jerusalém seria a sua cidade, quem é que estava no meio de tudo isso? O Filho, estava junto. Não há nada feito na Escritura que está desconexo da Trindade. Tanto é que a salvação é celebrada no dia do batismo, quando uma pessoa é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Explicando para os novos decididos, né, de forma bem simples, quando estou dando discipulado sobre o batismo, eu sempre procuro explicar que o Pai planejou, o Filho cumpriu o plano, e o Espírito Santo
ele traz como testemunha que tudo isso aconteceu. Então, vamos tentar gravar isso aí. O Pai planejou, o Filho cumpriu o plano, e o Espírito Santo, ele é a testemunha de que tudo isso aconteceu. Então, o Espírito Santo vai dizer a você que tudo isso foi feito, que Deus o ama, e idealizou um plano maravilhoso, o Filho veio e cumpriu, e o Espírito de Deus reforça tudo isso, testificando no nosso coração que a palavra dele é a verdade, que todo o plano foi manifesto. É claro, é muito simples essa explicação, porque é para novo decidido, né? Mas eu acredito que resume bem, de forma simples, algo tão profundo. E aí, irmãos, quando nós olhamos para esse momento de Jesus, João registra esse fato, os outros não registram. Os outros 3 evangelhos não falam dessa pregação específica, desse clamor, dessa palavra dita com grito no meio do templo. Eles não registram isso. Por quê? Porque é a ótica de João. João aqui identifica um fato extraordinário. E aí nós traçamos o que acontecia na festa de Pentecostes. 70 novilhos naquele momento. O texto de Levítico explica um pouco sobre isso, também o texto de Êxodo também explica um pouco, mas independente desses detalhes, no último dia da festa, após 7 dias, fazendo uma procissão, carregando um cântaro cheio de água, o texto que explica a respeito dá a entender como que o sumo sacerdote, ou o sacerdote escolhido para aquele momento, carregando o cântaro cheio de água, água do tanque de Siloé, e eles então fazendo uma procissão até o templo, e no templo derramavam a água no pé do altar, na base do altar, derramavam aquela água. E eles faziam uma oração pedindo a Deus que o Senhor desse a eles prosperidade, e não só a eles, e muito chamou a minha atenção, porque era incluso nessa oração sobre toda a terra. Sobre toda a terra era incluso, e eles cantavam um cântico, que o cântico que nós observamos aqui, o Salmo 118, especificamente versículo 25, 20, 22, 23, 24, essa citação dessas passagens, cantando, e no cântico que era feito o Salmo 118, tem a citação clara da evidência da pessoa de Jesus que viria a se manifestar. O Cristo, aliás, que viria a vir. E eles, nesse trecho do Salmo, eles declaram: salva-nos, Senhor, dai-nos salvação, salva-nos, Senhor. E aí você imagina cantando esse cântico, que é a reprodução do Salmo 118, derramando a água no pé do altar, na presença do Cristo, o Cristo ali. E então ele se põe de pé. O texto dá a entender, o versículo 37, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou. Quando você vai estudar o versículo, dá a entender que Jesus se põe no lugar mais alto. Ele se põe como que no lugar que todos o pudessem ver e ouvir. Eu falo sobre a expressão do texto quando o evidencia. E aí ele diz: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E aqui Jesus cita, como diz a Escritura. Como diz a Escritura. Eu quero aqui fazer menção, é só uma citação, porque nós já falamos isso na última pregação, mas do texto de Ezequiel 47. Eu quero ler aí o versículo 8. Ezequiel 47, você pode acompanhar comigo aqui na tela. Ezequiel, capítulo 47, o versículo 8. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar,
sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde em Gedi até em Eglaim. Haverá lugar para estender as redes, o seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos, aí segue o texto, não vou ter que explicar aí porque que está o versículo 11, mas se você ler do verso 1, esse é o famoso texto que o homem é levado até um ribeiro e ele vai entrando na água e vai ficando até a altura do peito, até ele não conseguir andar mais. E então o Senhor vai explicando para ele que ele está diante de algo que Deus iria fazer. Esse rio é um rio que onde ele passar vai gerar vida. Vai gerar vida. Nós lemos basicamente o versículo 1 até o versículo que lemos aí, o verso 11, é o versículo 10, aliás, nós lemos. E a interpretação desse texto profético é que ele se cumpriu na pessoa de Jesus. De Jesus é que surgiu toda essa prosperidade que é a água que vai trazer a cura para todos os lugares que a água passar. Quando Jesus cita no texto de João água viva, no português fica meio redundante, porque rio era a interpretação do grego, é a interpretação para água viva. No entendimento do grego, rio é a mesma coisa que água viva, no sentido de que o entendimento da língua é que um rio é uma água com vida, onde passa gera cidades, cidades se reúnem ali. Você pode ver, por exemplo, aqui a cidade de Volta Redonda, né? Se não existisse aquele rio, existiria a cidade, será? Normalmente as cidades estão ao redor de água, sempre, porque sem água ninguém vive. Então, nós temos aqui um fato interessantíssimo. Como diz a Escritura, o que Jesus estava dizendo é que o cumprimento do que Deus falou através dos profetas estava se cumprindo. Isso para ler como diz a Escritura. O outro texto, e esse eu não li, eu só citei, é Zacarias 14, especificamente o versículo 8. Você sabe que Zacarias é semelhante ao texto de Apocalipse, mais no Antigo Testamento. O texto de Zacarias 14, versículo 8, eu digo no sentido das figuras de linguagem que são usadas, né? E aqui, especificamente o versículo 8, diz assim: naquele dia, águas vivas correrão de Jerusalém, e depois, metade delas para o mar oriental e a outra metade para o mar ocidental. Isto acontecerá tanto no verão como no inverno. Observe aí, tanto no verão como no inverno. Irmãos, existem lugares em Jerusalém, em Israel até hoje, que o rio, ele nasce uma parte do ano e depois ele seca. Eu acho que vocês já devem ter visto até, tem um vídeo na internet muito famoso, de várias pessoas ao redor e a água vindo numa terra seca. Quem aqui já viu aquele vídeo? Pois é, aquilo lá é um acontecimento anual, ou de cada período, eu não sei ao certo, mas não é uma novidade isso já é algo do passado. Só que no texto de Zacarias, essa água, ela iria permanecer em todas as estações, não haveria falta dela
como é comum no literal, no rio comum. Então, mais uma vez, o texto evidencia que em Jesus se cumpriu esta palavra que fora proferida no Antigo Testamento. Veja bem, a figura da água, a água viva, é a figura daquilo que Jesus faz na vida das pessoas. Se você quer saber se você bebeu da água viva, eu comecei a falar isso quarta-feira, nós vamos continuar agora. Você precisa constatar na Escritura se você tem essas características. Se você não tem, qual a orientação? Orar a Deus pedindo misericórdia e restauração da sua fé, ou a conversão, porque se você não tem nenhuma delas, você tem que estar bem preocupado. Mas vamos prosseguir. O adequado aqui, irmãos, é ler Zacarias do capítulo 14, verso 1, até praticamente o versículo 15, até o verso 15. Lê todo esse texto, e é claro, se você tiver tempo, se não tiver, arrume, você pode estudar aí o texto de Zacarias e entender que realmente tem a ver com o cumprimento em Jesus. Quero lembrar que a grande ênfase do Antigo Testamento é o sentido de apontar para Jesus Cristo e como ele viria, e como seria a sua obra. A sua obra seria uma obra restauradora, e a figura do pão é usada, que é uma comida universal, a figura da água é usada, e a figura da comida, Jesus como a verdadeira comida, na figura do pão, também é utilizada. Mas, basicamente, agora, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, em João capítulo 4, nós vamos voltar um pouquinho na linguagem que Jesus usa em um outro momento, que é a conversa dele com a mulher samaritana. João 4, o versículo 10. Diz assim, João capítulo 4, versículo 10. Diz assim a palavra: replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Você lembra do que eu falei? Água viva significa água corrente. Então, água corrente é o quê? Rio. Pastor, mas como assim, meu irmão? Falar de uma água empoçada, né, num poço, você só pode pegar ela ali. Ela só gera vida se você for até ela e pegar. Olha a diferença. Água viva começa aqui e vai fluir longe. Um exemplo disso no nosso país. Se você colocar aí na internet, nascente do rio São Francisco, você vai dizer assim, não é verdade isso, está com história. Porque, irmãos, é um borbulhazinho de água assim, borbulha uma águazinha do chão. Você olha, você não vê essas coisas todas, diga, rapaz, isso daqui é numa chácara, isso aqui é um negócio sem sentido. Aí você vai ver aonde vai parar o rio São Francisco, que é um dos maiores rios da nação. Então, ali eu posso compreender o que Jesus está dizendo. Qual é a mensagem de Jesus? O que Deus vai fazer na nossa vida não vai ficar só em nós. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então, uma primeira característica que eu quero listar hoje. Você bebeu da água viva. Então, meu irmão, de você flui algo que abençoa pessoas. E isso vai longe. Irmãos, um dos maiores desafios hoje é a libertação do entendimento de que o cristianismo é uma vida monótona e uma vida que a pessoa vive para si mesmo, o cristianismo só para ela. Você pergunta assim, você orou por alguém essa semana? Eu digo orar mesmo, orar. A pessoa não orou por ninguém. Quantas pessoas você soube que estava doente? Uma porção. Você ligou pelo menos para orar por ela? Não. Estou tentando te ajudar a perceber se você
está agindo como rio. Os irmãos estão entendendo? Você olha para o seu redor e está tudo errado. Qual a sua atitude? Qual a sua atitude? Eu me converti e comecei a pregar na minha rua. Por quê? Porque a 3 casas da minha casa tinha um rapaz drogado, desde os 9, 10 anos de idade, e ele já tinha uns 18, 20 anos. E ele mandava a mãe pedir dinheiro na rua, e quando ela não queria ir, ele jogava um pedaço de pau nela para ela ir. E eu me converti. O que eu vou fazer? Fala aí, irmão. Hein? Vou pregar para ele. E eu ia pelo menos uma vez por semana, pedia licença, entrava e pregava a palavra. O que aconteceu com ele? Ele aceitou Jesus. E outras pessoas aceitaram. Eu conto aqui sempre essa experiência. Eu tinha 8 meses de convertido e eu tinha na minha rua 8 pessoas que se reuniam aonde? Na casa dele. Uma vez por semana. Dos 8, 3 ou era 2 eram desviados, que se reconciliaram. Você é rio, meu irmão. Então você vai gerar vida pela obra que Deus fez em você. Então, ó, pastor, eu sou muito tímido. Pode romper com essa timidez aí. Aliás, irmãos, vamos aqui conversar só nós. Só nós, hein? Ah, pastor, porque eu sou muito tímido. Você é discípulo de Jesus? Eu pergunto, Jesus era tímido? Então largue a forma que você foi idealizado e abrace a forma de Jesus. Diga amém, eu recebo. Irmãos, em outras palavras, vamos parar de ficar botando panos quentes, de ficar dando remedinho para dor de cabeça. Fala aí para mim, você tem uma dor de cabeça constante, você vai ficar tomando remédio sempre? Ou você vai procurar um médico? Tem gente que faz isso, fica só sentindo a dor de cabeça, não, toma um remédio. Você tem que abrir o consultório, então, né, você sabe mais do que o médico. Pare com isso, procure um médico. Então, da mesma forma, se eu percebo que tem algo errado, eu vou procurar quem? Vou procurar o Senhor. Senhor, muda isso na minha vida. Eu tenho receio de falar com as pessoas, mas o Senhor me mandou pregar o Evangelho. Como que eu vou pregar o Evangelho? Meu irmão, você pode não se tornar um grande pregador que vai ficar conhecido em toda a nação, mas tem pessoas perto de você que só você vai ter acesso. E se você bebeu da água viva, que significa a mesma coisa que rio, porque vai começar em você e vai fluir, e não tem fim esse fluir. Irmãos, eu tenho dessas pessoas, de pessoas que eu ganhei para Cristo, eu tenho alguns pastores que hoje são pastores, e que se converteram com a pregação. Eu me lembro, aliás, de 2 pessoas que, a moça, eu preguei, ela se converteu. Aí, o rapaz, no dia que ele se converteu, aí não tinha ninguém para pegar o nome, quem pegou o nome aqui na frente da igreja, era o culto da juventude, quem pegou o nome dele foi ela, entregou ali, fizeram amizade, casaram. Hoje eles têm uma igreja, são pastores. E eu me lembro que eu falava para ela assim, ó, quem sabe o Senhor, né? Não sei se eu estava plantando, era semente no coração dela, ela gerou expectativa. De quem sabe o Senhor te concederá, quem sabe nem se converteu ainda o seu marido, eu dizia para ela, né? Aí, e realmente se converteu, e eu preguei naquele dia. Então, meus irmãos, se você é um rio, você vai causar benefício com a sua vida. E aí, irmãos, eu estou falando de coisas externas, porque em casa é fácil, né? Em casa é fácil. Você está ali com os seus, eles te amam, você ama ele, então a expressão da vida de Deus vai ser muito mais fácil. Muito bem, então, voltando aqui para a interpretação. Agora, João 4, versículo 13 e 14, veja a linguagem de Jesus.
No verso 10 ele fala, ele te daria água viva. Depois, verso 13 e 14, que diz assim: afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede. Aqui Jesus está falando da água do poço. Todo mundo está sabendo o que se trata aqui, né, irmãos? Mulher samaritana, poço, água. O samaritano não falava com o judeu não falava com o samaritano. Verso 14. Aquele, porém, que beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte que jorra para a vida eterna. E aqui, irmão, Jesus acrescenta mais uma palavra, a água viva, que ele fala no verso 10. Quando ele diz assim, uma fonte que jorra para a vida eterna. Ou seja, é uma fonte que conecta você com o estágio final, com a linha de chegada, que é o céu, que é a presença de Deus. A fonte que jorra para a vida eterna, ela tem várias expressões. É uma conexão com o céu. Essa água conecta você com o céu. Essa água confirma que você é uma nova criatura, portanto, você está agora nesse nível e chama atenção, porque ele declara muito claramente: será nele, a água que eu lhe der, será nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Todo rio começa com uma fonte, com um veio d'água. O começo é no crente. Agora, eu iria ler com você, mas eu sei que você vai compreender assim na citação mesmo. Quando Jesus, na oração que ele faz antes de ser preso e crucificado, João capítulo 17, ele diz ao Senhor em sua oração que os discípulos estão limpos. E ele, é claro, destaca menos um, que é o que iria traí-lo. Mas ele cuidou de todos eles, e ele deu a eles a palavra de Deus, a palavra que tu me deste. Jesus diz assim: eles estão limpos pela palavra que tu me deste, dando a entender que essa água viva, ela é também palpável. Como assim palpável? A fonte que jorra é endereçada. O Espírito Santo vem morar e agora de você sai a solução. Qual é a solução, irmãos? Palavra de Deus. A mesma palavra que Jesus recebeu do Pai e deu aos discípulos e que os limpou, é essa palavra que ele manda ir pregar às nações. Como é que está escrito em Mateus 28? Agora ide por todas as nações e pregai o evangelho a toda criatura. Entenda bem, quando nós lemos aqui o texto de Ezequiel 14, que esse rio vai por todos os lugares aonde ele passa, a vida, os animais sobrevivem, voltam à vida, tudo revigora, os pescadores têm suas redes cheias. O entendimento aqui, irmãos, é de que essa obra de Deus, ela traz uma transformação para o que estava morto. Quando Adão pecou, tudo pereceu. Tudo que eu digo, o homem. A morte veio sobre a terra. E a solução agora vem sobre a terra pelo homem, é Jesus Cristo. Então, tudo que Jesus ministrou vem depois acontecendo e continua até hoje. Por isso, irmãos, que nós não podemos ter outra postura. Nós precisamos olhar para a forma que somos e devemos repudiar o que nos tira desse propósito. Você não foi chamado para reproduzir dores e traumas. Irmãos, eu ainda não encontrei uma pessoa que
que têm dificuldade de conversar com outras que não tenham um empecilho emocional, uma lembrança ruim. Eu ainda não encontrei. Todas elas têm algum bloqueio, fruto de alguma coisa. Veja bem, eu não estou falando de um jeito calmo, sereno, tranquilo. Calmo, sereno, tranquilo é uma questão de personalidade. Mas eu estou falando sobre o fato dessa pessoa ser calma, serena e tranquila ao ponto de não se comunicar, de não falar a palavra, e que não precisa ser dita com gritos nas esquinas, mas precisa ser proferida no momento certo. Meus irmãos, quem não se ficou triste, né, com a morte dessa cantora? Nós não ouvimos, não é as músicas que nós ouvimos, né, até porque tem muita música bem complicada lá no mundo. Algumas músicas que ela cantava eram bem difíceis, mas quem não se comove ao ver uma pessoa ter a vida perdida de forma tão trágica, né, irmãos? Meu Deus, é muito doído ver aquilo. Aí, quando eu fiquei sabendo que a mãe é crente, que ela conhecia a fé, que ela participava, ao que dá a entender, ela era crente em um determinado momento da sua vida. E aí você vê o que acontece, irmãos, com as pessoas, né? Porque nós conhecemos muitos crentes desviados, né? E a gente sabe que aquele talento que a pessoa tem era para estar no reino, era para estar servindo a Deus. Nós não sabemos sobre a vida dela, só Deus sabe, né? Mas eu estou falando de uma forma geral. Quem não se comove com essas coisas? Meu irmão, eu digo a você, quando eu vejo situações como a morte, por exemplo, da mãe e da filha aqui, perto de nós, aqui foi no Bracuí, não foi? Santa Rita do Bracuí, alguma coisa assim. Quando a gente vê uma situação daquela acontecer, você não fica indignado não, meu irmão? Como assim indignado? Eu fico. Eu digo para mim mesmo assim, digo, por isso nós temos que orar mais, nós temos que pregar mais, nós temos que fazer mais, produzir mais, porque a cada pessoa que é ganha para Cristo, creia numa coisa, meu irmão, tem uma multidão de problemas que foi evitado. Uma multidão de problemas que foi posto um fim. Será, pastor? Tome nota por você. Diga aí, meu irmão, você nunca teve lá, quando você está lá no mundo, você olhou assim no espelho e disse, por que eu estou vivo? Hein? Você nunca teve vontade de fazer nenhuma doideira, nenhuma coisa louca, e aí Cristo se revelou a você e você entendeu a sua existência. Você vive para a glória de Deus. Então eu pergunto, qual a sua postura? Como é que você fica quando você vê o mundo como ele está? Quando você passa na rua, você acorda cedo e você vê um menino na rua. Aí você olha, cadê o pai desse menino? Aí você volta de tarde, o menino está do mesmo jeito. Irmãos, quem nunca viu um garoto descalço ou uma garota descalça na rua, sem tomar banho? E alguns, às vezes, você tem a impressão de que ele toma banho alguns dias. Quem nunca viu isso aqui? Como é que você se sente? Qual a postura que você tem? Meu irmão, se nós bebemos da água viva, o texto diz que vai jorrar uma fonte. E essa fonte, Jesus aqui utiliza dizendo, vai acontecer algo que vai sair da pessoa. E ele usa essa figura para dizer que vai sair a solução. Por isso que você não pode ser do jeito que você quer, você tem que ser do jeito que Jesus determinou. E se você está encontrando dificuldade, você vai ler livros com o objetivo de estudar a Bíblia. Por exemplo, vai chegar um livro daqui a uns dias, que eu comprei sob encomenda para uma pessoa. O livro fala sobre a paternidade bem resolvida. Por que paternidade? Porque muitas pessoas são introvertidas e se auto-rejeitam, porque não resolveram a rejeição que tiveram dos pais. Irmãos, o rejeitado rejeita. Vou dar umas características aqui do rejeitado. Pessoas que começam a colocar pensamento na mente dos outros. Já viu isso? A pessoa vai para um jantar, um almoço de família,
E aí a pessoa fica lá no canto. Se você for lá ouvir o que ela tem para dizer, ela tem para dizer o seguinte: fulano está ali conversando com Beltrano e está falando de mim. Eu tenho certeza de que eles estão dizendo isso, isso e isso. Rejeitado. Aí, quando você encontra uma pessoa assim, você pergunta: como é que foi seu relacionamento com seus pais? Pais? Não posso chamar aquele de pai. Está aí. Entendeu? Entendeu como é que é? Por quê? Normalmente a pessoa pega o que aconteceu com ela e ela ficou programada a entender que ela está sendo rejeitada. Na verdade, ela não resolveu as dores, que ela não vai poder mudar. Meus irmãos, nós não vamos poder mudar o passado, mas o efeito dele precisa ser resolvido, e isso não pode ser usado como uma barreira emocional. Você sabia que tem pessoas que não podem nem participar de atividade na igreja? Se você pegar uma pessoa dessa, colocar no Ministério de Louvor, colocar no coral, colocar no grupo das mulheres, colocar em qualquer lugar, vai dar ruim. Porque a rejeição, a pessoa, dependendo do nível, ela chega: eu gostei de você, mas aí ela quer isolar aquela pessoa dos outros. Pastor, você não está falando de adolescente, não? Não, irmãos. Eu estou falando de pessoas que estão enfermas da alma. Pastor, como é que é a cura? A cura é a pessoa recebendo a paternidade de Deus, se contentando, no bom sentido do contentando, né? Porque parece que é pequeno, né? Quando eu falo contentando. Se contentando, e aí eu estou falando se contentando, não estar contido no pacote. Eu sou filho de Deus, eu tenho o amor de Deus na minha vida, eu fui chamado para amar. Olha aí a cura. Eu não vou esperar o amor das pessoas, eu é que fui chamado para amar as pessoas. O rejeitado, ele quer sempre o amor das pessoas. E aí está um problema, porque aí vai olhar para mim e vai dizer: o pastor não me ligou essa semana. E aí fica, irmãos, igrejas enfermas, doentes. É o tipo da igreja que a pessoa diz: nem sei se está acontecendo isso, eu estou fazendo um exemplo, tá, irmãos? Não é nada, os irmãos sabem que eu não mando indireto para ninguém. Mas aí a pessoa olha assim para a igreja e diz: aqui não tem nada para nós. Devia ter alguma coisa, mas deixar que a pessoa quer um mimo. Ela quer um mimo, entende? Ela quer um mimo, ela quer alguém que esteja ali ao redor. Então, quando tem um evento, quando tem uma atividade, quando na verdade o que Cristo fez em nós é que nós agora temos a solução para as pessoas. Nós tomamos da água viva e isso significa que eu sou fonte. E aí, irmãos, o rejeitado, ele tem um vazio. Eu quero deixar claro que o rejeitado pode ter sido rejeitado. Já viu aquele órfão de pai presente? Porque o pai não amou, não expressou amor, nunca amou, e pelo contrário, até proferiu palavras de maldição, de destruição. Pastor, e para resolver isso tem que fazer o quê? Como eu disse, você nasceu de novo, meu irmão, você tem Deus na sua vida, você que vai amar, e aí a cura vem mesmo quando você vai lá e abraça seu pai, abraça sua mãe, e você é que vai amá-los, porque você tem uma fonte que jorra. A libertação é o entendimento bíblico, aonde eu renuncio essa enfermidade, essa doença que me retrai, que me engessa. E eu permito agora, pela fé, não que permito aí como se você tivesse o poder disso, mas você busca agora viver as promessas de Deus, e você está, irmãos, isso não é fácil, não é de uma hora para outra, porque você imagina 10 anos uma pessoa agindo assim, e essas pessoas, irmãos, são pessoas que elas terminam ficando isoladas da família, não vão mais a nenhuma reunião da família,
Porque é tanta briga, e às vezes briga que ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas a pessoa tem raiva de uns 3 por coisas que ela nunca soube, mas ela deduziu e aquilo é a verdade. Quem nunca viu uma situação dessa, irmãos? Quem nunca viu? É ou não é? No decorrer da nossa trajetória, da vida, eu digo, não é na igreja não, na vida. Você vai conversar com a pessoa, é um relacionamento tóxico. O que é um relacionamento tóxico? É um relacionamento quando você termina de estar com aquela pessoa, você está mal, você precisa orar. Deixa eu ensinar um princípio para você. Se nós começarmos a ler a Bíblia, e começarmos a ler, e começarmos a declarar a palavra, meu irmão, você vai terminar radiante. Você vai sair querendo abraçar as pessoas. Mas fica com alguém que só fala negatividade, só fala coisa ruim, só fala mal dos outros, só fala problema. Meu irmão, ninguém quer, ninguém consegue. Então, qual a cura? Eu vou olhar para um texto como esse e vou dizer, eu entendi que a solução vai fluir. Cristo Jesus habita em mim por meio do Espírito Santo. E Ele me chamou a viver o Evangelho e pregar o Evangelho. Então eu vou abraçar tudo isso. Abra sua Bíblia em Isaías 49. Vamos ler aí o versículo 8. Veja bem, essa obra que Jesus veio fazer, conforme está escrito aí em Isaías 49, versículo 8, diz assim, ó. Temos aqui na tela? Isaías 49, versículo 8. Vamos ler. Assim diz o Senhor, no tempo favorável te ouvi e no dia da salvação te ajudei. E te guardarei, vamos lá, e te guardarei por conserto do povo, para restaurares a terra e lhe dares uma herança às herdades assoladas. As terras assoladas seria. Para dizeres aos presos, saí, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles pastarão nos caminhos, e em todos os lugares altos terão o seu pasto. Até o verso 10. Nunca terão fome nem sede, nem a calma, nem o sol os afligirão, porque os que se compadece deles os guiará, o que se compadece dele os guiará, e os levará mansamente aos mananciais das águas. Se você estudar o texto de Isaías 49, vai falar sobre a restauração de Israel. Porém, a restauração de Israel aponta para o aparecimento do Cristo, que resolveria definitivamente a infidelidade de Israel. E as características da profecia apontam exatamente para a obra de Cristo. A restauração de todas as coisas. Agora, Apocalipse 21, versículos 6 e 7. Veja a linguagem que o texto declara. Disse-me ainda, está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Depois, quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Basicamente, só até aí. Então, veja bem, a linguagem do texto de Apocalipse, bem no final do texto de Apocalipse, está falando sobre, você sabe que o texto de Apocalipse foi dado a João, falando sobre as coisas do fim, e ao que vencer aqui é os crentes que de forma vigorosa vão conduzir suas vidas em Deus. Depois, Apocalipse 22, versículo 1, diz assim, ó, versículo 1, leia aqui comigo na tela. E mostrou-me o rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Só até aí só o verso 1. Pode voltar aí. Olha só. O correto é ler todo o texto, tá? Mas nós vamos ler 2 versículos só.
O versículo 1 destaca que esse rio da água da vida, que é clara como um cristal, ela sai da onde? Do trono, né? O entendimento sobre essa água é o mesmo entendimento de que quando a pessoa toma do que Jesus dá, e o que Jesus dá é a salvação, é ser retirado das trevas e transportado para a luz. É um estado de espírito, uma localização geográfica espiritual. Agora eu emendei aqui, irmãos. É uma localização geográfica espiritual. Essa ficou forte, né? Desculpa. Essa foi complicada, mas você entendeu. Como assim? Eu continuo em Angra dos Reis, mas na presença de Deus. E quando a gente fala na presença, imagina aí agora, eu tenho aqui comigo o Senhor, Todo-Poderoso. Eu posso continuar dizendo, não posso, não consigo. Deus está aqui comigo. Você concorda que muitos não têm agido na presença de Deus? Como seria falar de alguém na presença dele? Em outras palavras, se você começar a se portar como deveria, como é que você deveria? Na presença. Sua atitude vai mudar. Aliás, irmãos, tem muita ilusão nas pregações, nas falas, né? Ah, eu sei que Deus está conosco, e a pessoa está pensando em morrer. Como assim você sabe que Deus está com você, meu filho? Qual a postura correta? Deus está aqui comigo, eu estou sofrendo agora, não está sendo fácil, mas eu sei em quem tenho crido e que isso tudo vai passar. O dilúvio matou todo mundo, só salvou-se uma família, mas um dia ele cessou. Não, irmãos, a chuva do dilúvio não foi a vida toda, foi 40 dias. A pessoa tem uma chuvinha que dura um dia todo e ela já está pensando em renunciar a Cristo até a terceira, a quarta geração. Ela vai morrer, vai se matar e vai deixar uma carta aos meus filhos, por favor, também morram, né? Horrível essa, mas você entendeu. Quer deixar um legado. E ela quer que se comova. Irmãos, a pessoa que é serva de Deus, ela precisa compreender que ela tem que se portar na presença do Senhor. Na presença do Senhor, ela não vai conseguir mais fazer o que ela fazia de pecado, dentro dos portões do rebanho. Os pecados de estimação se encerram. Ela vai para casa, ela tem a mesma postura. Eu quero deixar claro, irmãos, que crente chora, crente sofre, crente passa aperto, mas ele sabe que em breve o Senhor Deus o abençoará com o alívio desse momento de sol quente nas costas. Diga amém aí, meu irmão, eu recebo. Então, olha só, qual o objetivo de nós percebermos tudo isso? E aí vem o último texto, que é o Apocalipse 22, o versículo 17, desculpe, eu não li, né? Eu só li o 1, né? Só li o 1. Vamos ler o 1 de novo agora, porque eu pulei, né? Vamos ler o verso 1, capítulo 22, versículo 1. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. Aí o verso 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. A quem quiser, receba de graça a água da vida. Note Jesus aqui, o Senhor, repetindo mais uma vez, a quem quiser. E aí eu retorno para encerrar João capítulo 7, versículo 37, por gentileza. O 38, 37, as palavras de Jesus. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Beba o quê? A água da vida. A água viva. Parafraseando com o texto de capítulo 4, versículo 10, versículo 13 e 14. A água
que eu der, dele se fará uma fonte que jorra para a vida eterna. Então, olha só, aí eu quero finalizar essa parte que eu falei aqui, coisas bem fortes, eu acredito, sobre a pessoa olhar para si e não aceitar o que ela é, se o que ela é está impedindo ela de viver a fé. Pregar o evangelho e andar com o coração cheio de paz. Irmãos, olha só, é muito importante isso. O que eu disse aqui, você tem que repetir, não é um mantra, não. O que é um mantra na religião, lá em uma das religiões da Índia, né? É ficar repetindo. Nós não estamos falando disso, não. Nós estamos falando que eu tenho que olhar para a minha fé e eu tenho que assumir essa fé na minha vida. E depois, pastor, olha só, irmãos, todos os assuntos, construções que Deus fez na minha vida, é fruto de perseguir o assunto. Como assim? Eu tenho, por exemplo, aqui um assunto que eu tenho uma dúvida. Eu já tive, por exemplo, um impasse no meu coração sobre como lidar com pessoas que estão para se separar. A pessoa vai se separar, não tem jeito, vai se separar. O que eu posso dizer e o que eu não posso dizer? Irmãos, teve um tempo, isso aqui no ministério. Eu já contei isso aqui de várias formas, porque nem sempre eu posso contar tudo. Aliás, a maior parte das vezes eu não conto tudo, porque tem algumas coisas que são absolutamente particulares, né, que muita gente talvez não entenderia. Mas assim, teve um período aqui que um casal me procurou, um casal que frequentava aqui, eu já contei essa história várias vezes. O casal veio a se casar numa condição completamente problemática, né? E aí eu fiquei tão impactado com a forma que eles casaram e quem era a moça, quem era o rapaz, no contexto daquelas famílias e tudo, que eu pedi a eles um prazo de 2 semanas para voltar a aconselhá-los. Quem lembra aqui de eu contei essa história? Quem lembra? Quase ninguém, né? Eu pedi 2 semanas, podia se estender esse tempo. E aí o que eu fiz? Botei lá uma pilha de material para ler, oração, e ler os textos bíblicos de novo sobre casamento e separação, buscando interpretar o texto como o texto é. Pastor, mas o senhor não já sabia orientar? Meu irmão, as coisas que eu ia dizer para aquele casal iam ser tão pesadas, que o meu coração ficou trêmulo. E eu digo, não, eu preciso estudar de novo, eu vou estudar novamente, porque eu preciso fortalecer mais isso. Eu já sabia o que eu ia dizer para eles. Mas eu estava com o coração apertado. Aí, irmãos, eu descobri um pouco da nossa pequenez. Eu descobri que nós queremos dar solução para tudo. Quando digo nós, o ser humano. Nós queremos dar solução para tudo e tem coisas que não terão solução. Existem coisas que as pessoas idealizaram por seus feitos que não terá solução. Os irmãos estão ouvindo? Estão ouvindo? E que eu não posso carregar nas minhas costas, porque não tem a ver comigo. Tem a ver individualmente com a vida daquela pessoa. Você sabe, quando você tinha seus filhos pequenos e você dizia, não faça isso, ele fazia. O que você fazia depois? Você tinha que corrigir. Eu nunca esqueci o pastor que eu me converti, pastor Marcos Costa. Ele disse que uma vez ele teve que dar um corretivo no filho com cinto, né? Ele nunca tinha feito isso, mas ele aprontou de tal forma que ele teve que corrigir, e ele disse que a cada pancada que dava com aquele cinto no filho, ele chorava, e ele tinha certeza de uma coisa, estava doendo mais nele, mas se ele não fizesse aquilo, ia doer mais ainda. Eu nunca esqueci esse exemplo do pastor Marcos. Marcou a minha vida.
Ele disse isso pregando, e hoje o filho dele, irmãos, é um ministro de louvor abençoadíssimo, inclusive saiu do Brasil, está com a família morando fora, tem CD gravado, é uma pessoa muito bem-sucedida no reino, para a glória de Deus. Talvez ele não teria sido, né? Talvez ele não teria sido se não fosse aquela correção. Mas, mesmo assim, se ele não tivesse sido, aquilo não era uma responsabilidade daquele pai, porque individualmente cada um de nós somos responsáveis pelos nossos atos. E nós não conseguimos, irmãos, muitas vezes desvencilhar disso. É incrível como, não sei se esse é só comigo, né? Talvez seja só comigo, hein, irmãos? Mas quando uma catástrofe acontece, a gente fica procurando o motivo. Por quê? Não é? E dependendo do emocional, a pessoa já toma para si a responsabilidade. Existe uma idade, por exemplo, as crianças, né? Quando os pais se separam, dependendo da idade, a criança se culpa como ela sendo a responsável da separação dos pais. Eu não sei se você já teve acesso a isso, mas dependendo da idade, a criança se pune, porque ela atribui que o pai saiu de casa por causa dela. E eu digo a você, meu irmão, que essa figura emocional tem existido no meio das igrejas. Só que o pai, para essa pessoa, é Deus. E a pessoa atribui que Deus está diferente com ela por causa dela. E de coisas que ela não se perdoa. E a pessoa vive ali fincado naquilo. A vida cristã definha. Qual a solução? Meu irmão, em nome de Jesus, seja liberto. Seja livre. Como assim? Deus já carregou os seus pecados na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Não continue buscando peso de pecado onde não existe. Pastor, como que isso vai sair? Por isso que tem que conhecer de doutrina, você tem que conhecer o que a Bíblia diz, porque é só assim que você vai se apegar, você vai ter o que se apegar. Se você não conhece a Escritura, você está preso ao nada. Você precisa ter o seu entendimento rendido, atrelado, prostrado à Escritura Sagrada. Senão você vai viver uma fé que não existe. Essa culpa que você carrega, não, isso aqui só pode ter sido por causa disso. Não, eu sei que eu ainda estou pagando meus pecados. Você já imaginou um crente dizendo isso? Como assim, meu irmão? Pastor, mas é só tristeza na minha vida, um monte de problema, pastor. E a pessoa carrega esse caos. Meu irmão, cada pessoa é responsável pelos seus atos. Não carregue o pecado dos outros nas suas costas. Ah, mas eu errei sim. Então peça perdão. Tenha certeza de que Deus te perdoou. Porque Ele perdoou. E levante a sua cabeça e sirva a Deus. Porque essa culpa impede você de pregar o Evangelho com ousadia. E por fim, irmãos, essa solução que eu disse, de você ter uma conduta jorrando a água viva, ela é construída debaixo de uma vida de oração. Se você não tem uma vontade de estar mais apegado a orar, essas palavras serão palavras que vão ser usadas aí na sua lembrança, mas elas não se tornarão prática da sua vida. Que desanimador, pastor, essa palavra. Não, irmão, ela só está dizendo a verdade para você. Você já ouviu aquela fala assim, pastor, por que a gente não tem hoje em dia pessoas como os apóstolos? Pessoas cheias do Espírito Santo, abençoadas em abundância. Estou te explicando. Nós transformamos o cristianismo em momentos que a gente vai para um lugar de reunião,
Quando eu digo nós, irmãos, eu estou falando com toda a humildade, tá? Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Sou cristão, compareço na igreja domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira. Participo das atividades, ajudando. E aí, meu irmão, sou crente. Mas se você vai observar, a pessoa conhece pouco de Jesus. Ela conhece pouco de estar... Irmãos, não tem uma vez que eu não separe tempo para orar, que eu não me levante com o coração prostrado, dizendo, preciso buscar mais. Mas o que é isso, pastor? É uma sede de Deus. O senhor acabou de dizer que quem beber da água não voltará a ter sede. Não terá mais sede das coisas do mundo, do pecado. Aquele pecado que se buscava sempre para saciar um vazio, essa sede aí não existe mais não, meu irmão. Ela foi saciada com a água viva. Mas continuará uma sede do Senhor, de vê-lo, de conhecê-lo, de estar com Ele, de vê-lo, de estar com Ele, vivendo com Ele, compartilhando a vida com Ele, andando com Ele, sofrendo as agruras da vida. Sim, a vida terá aflições, mas andando com Jesus. Meus irmãos, você precisa decidir, meu irmão, você precisa decidir ter uma vida de oração. Você precisa decidir, hoje eu não vou sair para lugar nenhum, hoje eu vou me trancar com Deus. Eu não sei você, eu particularmente gosto de ouvir um louvor. Enquanto oro, gosto de que o louvor fique ali de fundo, baixinho. E eu vou ali me deliciando com Deus. Até sentir a presença de Deus. E eu digo a você, eu me lembro claramente quantas vezes, só depois de meia hora orando, é que eu ia sentir a presença do Senhor. Muitas vezes, de madrugada, por exemplo, só lá para as 3 da manhã. Meus irmãos, quando a presença de Deus vem, poderosamente, é marcante, e quando termina, você diz, eu quero mais. Eu quero de novo. De forma que quanto mais você busca, mais pequeno você se sente. Mas é um pequeno bom, é uma coisa boa. Você volta e diz, eu não sei de nada, eu não conheço nada, mas eu quero conhecer. Meus irmãos, deixa essa fonte jorrar. Pastor, mas se é a fonte, então vai jorrar mesmo, porque não tem como segurar a fonte. Ah, é? Meu irmão, o Espírito Santo não possui as nossas vidas, viu? O Espírito Santo não nos coíbe de decidir, no sentido de que a ausência da presença de Deus é tão grande em muitos casos, a pessoa pega a Bíblia de vez em quando. Não gosto de ler, pastor. Meu irmão, se você ama seus filhos, se você ama a sua esposa, se você ama seu marido, se você ama as pessoas, você não tem outro caminho. Não tem. Você tem que amar a palavra de Deus e tem que ter contato com ela. Pastor, mas eu pensava que o senhor ia falar uma coisa extraordinária hoje e está falando a mesma coisa de sempre. Meu irmão, não tem novidade no Evangelho, não tem malabarismo. É buscar a Deus, e a única forma de estar buscando é na palavra e na oração. Então, qual é a mensagem hoje? Essa fonte, essa água viva foi dada, você foi salvo, mas a salvação não é só para você. Não transforme o rio em um poço. Não transforme. Como assim, pastor? Se você não fala o Evangelho para ninguém, você está lá parado, mas eles não me procuram. Você não é poço, meu filho. O poço é que a gente vai até ele. Você é rio. Do seu interior vai sair um rio. Eu volto a dizer o que eu disse quarta-feira. Como está a sua família? Como estão os seus amigos? Eu sou fruto, irmãos, de pessoas que entenderam isso. 2 amigos meus me convidaram e não abriram mão enquanto eu não disse que ia ao culto. Eu estou até hoje, vai completar 30 anos. Vai completar 30 anos que eu me converti.
fruto de fonte que jorrou do interior de pessoas. E interessante que esses dois hoje são pastores. Aliás, um é pastor, o outro foi liderança de congregação e hoje é líder na igreja, ainda não é pastor. Mas o outro é pastor, inclusive você pode até depois, posso até mandar para você a live da igreja dele, e ele está na internet também com a igreja. Graças a Deus. Mas eu quero com isso dizer para você, vamos avante. Não desista. Se você está aí nessa situação, em alguma coisa que eu disse sobre as mazelas interiores, aquilo que causou aí no decorrer do tempo, se levante disso, não fique aí, se levante para olhar para Cristo. Jesus é o modelo para a sua vida, é Ele que vai ordenar sobre você, é Ele que vai determinar a sua caminhada, é o Senhor que vai determinar como você deve ser. A restauração da paternidade é receber a paternidade de Deus. Deus é meu Pai e me deixou uma herança. Em Cristo Jesus recebi essa herança já. Eu não vou receber, eu já recebi em Cristo Jesus. Eu vou viver a vontade de Deus. Ah, mas meu pai fez isso, minha mãe também. Essa herança foi engolida, foi amassada, foi pisada por Cristo Jesus. Ela foi arrancada de você, porque a que tem influência agora é a paternidade de Deus. Você foi gerado de novo, Ele te deu toda a capacidade, você tem o Espírito Santo, tem toda a Bíblia na sua mão, e você é um servo de Deus, filho de Deus amado. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Meu Pai, nós queremos nos apossar da Tua palavra. Nós queremos, Pai, pedir que o Senhor faça jorrar este rio, que a nossa vida seja instrumento para influenciar as pessoas com a Tua palavra. Nós oramos, Pai, pedindo que o Senhor retire de nós todo empecilho, todo eu, que ainda persiste lutando contra a obra do Senhor. Nós te pedimos, Pai, transforma as nossas vidas, quebra em nós tudo tem que ser quebrado. Que ao lermos a Tua palavra, como lemos agora, nós sejamos impulsionados para uma nova vida. Uma nova vida, Senhor, com testemunho genuíno, que somos discípulos e devemos viver a fé. Meu Pai, tenha misericórdia do nosso bairro. Tem misericórdia, Senhor, da nossa cidade. Concede, Senhor, que nós possamos ser instrumento nas Tuas mãos do jeito que o Senhor quer. No nome de Jesus. Amém e amém.